Será que em 2015 você, contribuinte, vai tirar a cabeça debaixo d'água? No programa de hoje vamos analisar a reforma fiscal, ou seja, do IRS, em 2015. É uma edição especial em que não vamos ter investidor privado precisamente para poder esclarecer todas as suas dúvidas. Venha daí! Roupas, cremes de beleza, alimentação, combustíveis passam a ser deduzidos no IRS em 2015 numa nova categoria de deduções designada por despesas gerais familiares, que abrange todo o tipo de faturas até ao limite de 600 euros por casal, onde podem ainda ser incluídos os encargos com créditos à habitação. As deduções dos filhos e ascendentes que se acumulam ao quociente familiar também vão permitir um desagravamento do imposto para as famílias, segundo os fiscalistas. O reembolso das despesas de saúde também aumenta, dos atuais 10% para 15%. As deduções na educação deixam de existir, mas podem ser integradas nas despesas gerais. As famílias com filhos a estudar podem, acordando com a entidade patronal, beneficiar de vales sociais de educação. No saldo final fica a ideia de que o melhor do IRS em 2015 está na simplificação do sistema e na capacidade de se adequar a cada caso. Mas para aqueles contribuintes que consideram que ficam piores com as novas regras, o Governo já anunciou uma cláusula de salvaguarda que dá o direito a todos os contribuintes de escolher quais os cálculos a aplicar, se os que estão atualmente em vigor ou os propostos pela reforma. Na semana passada falámos do orçamento para 2015, mas também de fiscalidade. Só que as alterações ao IRS são tantas, mas tantas, que há por aí uma confusão generalizada sobre o que vai acontecer ao nosso IRS em 2015. Foi por isso que voltámos ao tema nesta semana e desta vez com uma habitué da Cor do Dinheiro, Rosa Soares, fiscalista da Deloitte, e também Luís Filipe Sousa, da PricewaterhouseCoopers. Vamos a isto. Rosa, esta reforma vem simplificar, é mais favorável ao contribuinte ou não? Que vem simplificar, vem definitivamente simplificar. Aliás, era um dos pilares da reforma do IRS, era a simplificação. Porque permite o pré-preenchimento sim, já da quase declaração todas de as IRS. rubricas, sim, é bastante mais simples, isso por um lado, e por outro lado, em termos de se vem aumentar a carga fiscal ou não, eu acho que a ideia não é aumentar a carga fiscal, claramente, da reforma do IRS. É redistribuí-la. Não, nem diria que é redistribuí-la. Eu acho que a ideia é de não penalizar as famílias, mas também eu penso que também não se penaliza as outras, portanto não se penaliza os sujeitos passivos solteiros ou os casais sem dependentes. Já vamos fazer algumas contas. Luís Filipe Sousa, a pergunta também para si. Isto simplifica, mas agrava a carga fiscal ou não? Bom, seguramente que a reforma se vai traduzir por uma simplificação muito grande das obrigações declarativas que temos neste momento. Era, de facto, como dizia a Rosa, um dos pilares da reforma e um dos objetivos do mandato que a Comissão tinha, e isso conseguir-se-á porque, com as medidas que são conhecidas, será possível, de facto, libertar muitos contribuintes da obrigação de entrega de declaração nos termos em que ela existe neste momento. Relativamente à questão do aumento da carga fiscal ou da sua distribuição, eu diria que, pelas simulações que têm sido feitas, é possível concluir que, de forma genérica, os contribuintes que têm filhos não ficarão pior com as medidas que estão propostas, poderão eventualmente ficar melhor e ficarão tanto melhor quanto os mais filhos tiverem. Relativamente aos contribuintes que não têm filhos, o impacto variará muito com o nível de despesa que têm neste momento. Pois, a questão da despesa aqui é crucial, não é? Bom, antes de irmos a algumas simulações, para percebermos porque é que a despesa é importante, como os dois já referiram,
Vamos só percorrer aqui rapidamente aquilo que nós já conhecíamos das deduções até 2014 e o que é que se vai passar em 2015. Rosa, saúde era um máximo de 838,4 euros. Sim, 10% das despesas de saúde. Pois, exatamente, 10%. E vão passar para 1.000 euros. E 15% da despesa. Sim. Há aqui um aumento. Sim, há aqui um claro aumento. Porquê é que acha que aconteceu isto? É para adocicar um bocadinho a situação das despesas com saúde? Eu penso que, inicialmente, na proposta da reforma da Comissão do IRS, havia uma dedução fixa única, exatamente com o objetivo de simplificação, onde também estariam Sim. as despesas de saúde. Mas acho que a reação da população, as pessoas sentiram um pouco que se retirasse Justamente, as despesas de saúde. Não estava, pronto, fez-lhes... houve críticas em relação à questão da retirada das despesas de saúde. E, portanto, eu acho que as despesas de saúde, houve agora um rearranjo das despesas. Eu não vi o texto da nova proposta, mas daquilo que eu ouvi anunciar, e acho que se optou por manter as despesas de saúde, porque, pronto, acho que foi das áreas em que as pessoas sentiram mais, ou não estavam preparadas para que se fosse só uma dedução fixa. Luís Filipe, deduções de educação. Até agora era um total de 760 euros que se podia apresentar. A partir de agora, não há propriamente dedução de educação, mas há um vale educação, é um vale social. Sim, de acordo com um total de 1.100 euros por ano. Sim, de acordo com o que foi anunciado, a despesa de educação, que era neste momento de 30%, com esse limite de 760, deixa de existir. E aquilo que se propõe é um alargamento de um mecanismo que já existe, que é o dos vales sociais. Neste momento são os chamados... Até agora é os tickets, não é? Era Exatamente. até aos 7 anos de idade. Exatamente, agora tickets... E soube hoje, eu não tinha esta noção, não mas a Rosa limite. explicou-me que não tinha limite. Não tinha Continua limite. a não ter limite. Mas até agora, aos 7 anos continua idêntico ao que era, não houve alteração. muito bem. Sim. A partir dos 7 até aos 25, passa a valer este vale social. Precisamente, Não é? precisamente. Portanto, com despesas de saúde, com dependentes e com esse limite de 1.100 euros de que refere, que a Comissão, no seu relatório, indica como valor de referência para a propina máxima no ensino público. De facto, isto pode, de alguma forma, mitigar este efeito da eliminação da dedução das despesas de educação, embora eventualmente não totalmente, porque, desde logo, apenas cobra, de acordo com o que foi anunciado, os dependentes e não as despesas do próprio Luís Filipe, contribuinte. só um esclarecimento para quem nos está a ver. Estes 100.100 euros são por filho. Sim, por Não filho. é para o conjunto agregado familiar. Não, por filho. é por não é? dependente. E mais, soubemos esta semana que se um progenitor quiser utilizar este valor, por exemplo, para fazer um curso de valorização profissional, este vale pode ser utilizado também para essas circunstâncias. Bom, de acordo com o que é conhecido, será apenas para os dependentes. Era isso que constava do relatório da Comissão, Só para mas os tem dependentes. havido alguma discussão no sentido de, eventualmente, alargar este benefício também às despesas do próprio contribuinte, o que permitiria, lá está, minorar este impacto da eliminação da dedução. Muito bem. E seria em geral para sujeitos passivos. Não, Pois. não precisariam de ser Deveria- progenitores. Sim, deveria ser assim. Deveria ser assim. O que se fala nos meios de comunicação social é isso. Claro. Rosa, deduções de habitação. Até agora, quem tivesse um empréstimo para comprar a casa podia deduzir 296 euros Sim. só de juros e quem tivesse arrendado podia deduzir 502 euros. A partir de agora, nada disto vale. Ou seja, deixa de haver despesas com habitação. As despesas Entram com nas educação despesas gerais. entram só nas falamos- despesas vamos falar a gerais. seguir. Entram nas despesas gerais, portanto, eu posso substituir as despesas de habitação com as despesas gerais. Sim. Muito bem. Só aqui, voltando Posso só dizer uma coisa ainda sobre a educação, é que a dedução por dependente foi também ela reforçada. Portanto, a dedução à coleta Exatamente. pessoalizante por dependente foi também ela reforçada para 325 euros, penso que era 213,75, passou para 325 euros, há um aumento de mais de 100 euros, portanto, mesmo que as pessoas não usem os vales, tem aí também uma compensação. Isso é muito importante. O que está a dizer, e lembrando isto às pessoas, é que além do vale social, os tais 1.100 euros, há essa possibilidade portanto, de, relembro só o valor, de 200 e... Acho que é 213,75 por dependente, que passa a 325 por dependente. Portanto, há aí um aumento também da dedução pessoalizante dos dependentes, que também fica... Muito bem. Agora vamos já a uma dedução nova, completamente nova, Luís Filipe, que é dedução de despesas gerais, que passa a valer 600 euros. E é para quê? Compra de cremes?
Vestuário, sapatos. Eventualmente também. Deixe-me só lembrar às pessoas que estão a ver que nas deduções de saúde, os cremes comprados numa farmácia, ou seja, com o IVA a 23%, não entram para despesas de saúde. Não. Podem entrar aqui. Não é? Exatamente. Neste momento só entrariam se eventualmente tivessem uma prescrição médica e se tivessem um fim terapêutico. Exatamente. Não é? E não Terapêutico. meramente estético, digamos. Com esta dedução, o que se prevê é que por contribuinte sejam deduzidas as despesas com aquisições de bens ou com prestações de serviços, de forma generalizada, portanto, como diz, eventualmente um creme poderá entrar e com o limite de 300 euros por contribuinte. Por contribuinte. Exatamente, e é um incentivo natural a que as pessoas peçam a emissão de fatura. Como disse aqui a Rosa há bocadinho, aqui podem entrar recibos de rendas, Podem. não é? Pormenor muito importante, para lembrar quem está a ver o programa, nada disto se faz sem fatura. E com o Sem número de contribuinte, contribuinte, não é? sim. E com o número de contribuinte. Então, aliás, isto foi para inserir um pouco toda a estrutura de despesas no âmbito da simplificação e para que pudesse haver as tais declarações simplificadas de que falam e todos esses aspectos da Rosa, reforma. deixe-me só ajudar também, que é uma pergunta muito frequente que os telespectadores nos colocam. Quando é que é preciso pôr o número e o nome, ou só uma coisa e a outra? Nas faturas. Tem que se pôr sempre o número e o nome da pessoa? Ou basta ter o número ou ter o nome? Eu poria sempre o número e o nome. Acho que há situações em que não é realmente exigido, mas eu poria sempre o número e o nome. Aliás, normalmente... Salvo ver despesas abaixo de 1.000 euros. Sim, mas não é necessário pôr as duas coisas em despesas Muito abaixo de 1.000 euros, mas eu poria sempre o nome e o nome, até porque cada vez mais vai ser importante para efeitos fiscais. Pois é, até porque isto depois fica, na base de dados do fisco, não é? Isto cada vez mais. E as nossas deduções vão depender disto. Exatamente. É um aspecto muito importante. Até agora, as nossas deduções, era a senhora das finanças se não tivesse lá o número e o nome. Eu acho que cada vez mais eu pediria o número e o nome. E isto fica... Atenção, quando estiver a fazer uma despesa e pedir fatura e com o seu número de contribuinte, isto fica automaticamente registado no site do Ministério das Finanças. Ou seja, não é preciso guardar mais faturas durante 4 anos, não é? Porque estes valores ficam lá inscritos. Luís Filipe, vamos esclarecer um aspecto que mais confusão gera, que é a questão do quociente familiar. Até agora, o que acontecia era que pegava-se no rendimento bruto do casal e dividia-se por 2 pessoas. Exatamente. No caso dos contribuintes casados ou dos contribuintes em união de facto que optassem pelo regime dos casados, o rendimento é dividido por 2 para determinar a taxa da tabela geral de taxas que se aplica a esse rendimento. É depois feita a multiplicação pela taxa e o produto é multiplicado por 2. Aquilo que se prevê agora é a substituição deste quociente conjugal por um quociente familiar, ou seja, um quociente que tem em conta não apenas os contribuintes em si, mas também o número de filhos dependentes ou ascendente que tenham, exatamente. Portanto, imagina, uma família com um filho já seria dividido por 2,3. Precisamente. Não é? Isto dava mais ou menos quanto, Rosa? 600 euros por filho, mais ou menos? Os 600 euros é o limite depois. Se eu tiver, portanto, os 2,3 dará o que o meu rendimento coletável dividido por 2,3 dá, não é? Depois, se a minha vantagem por ter utilizado o quociente familiar for superior a 600 euros, o meu limite é 600 euros. Pois. Depois, por 2 filhos, já seria 1.250 e por 3 ou mais, 2.000 euros, que é o total, a vantagem, o máximo. É o máximo. Portanto, fazemos as contas, utilizamos o quociente familiar a fazer as contas da declaração, pois se eu tiver uma vantagem por ter utilizado o quociente familiar superior a estes valores, consoante o número de filhos ou descendentes no meu agregado familiar, a vantagem fiscal fica limitada a esse valor. Uma dúvida que já me colocaram esta manhã um telespectador. Mantém-se aquela dedução para quem pedir fatura a cabeleireiros, reparações de automóveis? Sim, do IVA correspondente, é fatura até o mesmo valor, 250 euros. 250 euros. 15%. Vamos só recordar as áreas, é a restauração, cabeleireiros, não é? Sim. A reparação automóvel e a hotelaria. Sim. São as 4 áreas. E mantém-se nesses... Portanto, não é uma dedução desprezível, são 250 euros. Não, é significativo. E com as pessoas todas a pedirem faturas, é um processo automático, basicamente. Exatamente. Portanto, porque depois fica automaticamente no... Também não é preciso guardar as faturas. Luís Filipe, e para quem está divorciado e paga uma pensão de alimentos ao outro cônjuge, como é que isto passa a ser feito? Bom, a dedução relativa à pensão de alimentos mantém-se nos mesmos termos em que está até agora.
ou seja, 419 euros, não é? Que é o mensal, que é o que as pessoas... Não, quer dizer, a única diferença que existe é precisamente o limite deixa de existir. Portanto, mantém-se a dedução, mas o deixa de existir um limite, que é neste momento 419,22 mensal, que é o valor do indexando depois. E como é que isto é tratado, Rosa? Tanto por parte de quem recebe como por parte de quem paga? Suposto é ficar neutro. Quem recebe deduz e depois quem paga deduz. Sim, o montante, os 20%. E depois quem recebe vai ser tributado a uma taxa idêntica. Quem é que está divorciado e paga a pensão de alimentos não vai sair preocupado. Não haver planeamento fiscal com as separações, é basicamente a ideia é ficar neutro. Muito bem. Uma pergunta para aqueles casos de, não é expatriados, mas pessoas que vieram para Portugal, ou querem vir para Portugal, compraram cá a casa e querem viver cá. Como é que fica o planeamento fiscal destas pessoas? Quem estiver cá mais de 6 meses paga 20%? É assim, quem vier para Portugal e pedir o regime dos residentes não habituais, sim, e tiver uma profissão de alto valor acrescentado, conforme definido numa portaria que existe para o efeito, arquitetos, engenheiros, professores universitários, são só os exemplos, quer como trabalhador dependente, quer como trabalhador independente, tem uma taxa de IRS de 20%, sim. A crescida da sobretaxa neste momento. Sim, a crescida da sobretaxa neste momento, se não for devolvida. Exatamente, que é outro tema. Exatamente. Desde que se consiga ir buscar com acréscimo de receita aquele valor que é pago pela sobretaxa. Luís Filipe, nós pedimos, a Rosa não quis arriscar porque não tinha todos os dados ainda, mas pedimos à PricewaterhouseCoopers para fazer algumas simulações. E há aqui uma situação em que nós temos duas pessoas casadas, um dependente. E com um rendimento anual de 24.500 euros. Luís Filipe, apesar de tudo, há um pequeno agravamento em relação a 2014. Isto tem a ver com o facto de ser só um filho? Tem a ver, por um lado, com o facto de ser só um filho, ou seja, do quociente familiar agora ser 2,3, que eventualmente, portanto, será inferior a uma situação em que haja mais filhos, não é? Com 2 filhos seria 2,6, por exemplo, e tem a ver também com o padrão de despesas que esse agregado tem, até porque aquilo que se verifica das simulações que foram feitas, com base na informação que está disponível, é que dependerá, o impacto destas alterações para 2015 dependerão muito do padrão de despesa que os contribuintes têm neste momento. Se têm mais despesas, previsivelmente poderão ficar numa situação ligeiramente pior. Se tiverem um nível de despesa mais baixo e vierem a beneficiar do quociente familiar, previsivelmente ficarão melhor. Posso só dizer uma coisa? Claro eu não sei se o Luís incluiu na simulação que fez, por exemplo, o Vale Social de Educação. Porque se eu tivesse incluído o Vale Social de Educação à partida, as contas que eu fiz com vales sociais de educação à cabeça alteram completamente. Eu acho que se calhar esse caso do dependente era capaz de pagar menos se eu tirasse logo ao rendimento coletável 1.100 euros à cabeça. Exatamente. Rosa, deixa-me tentar ver se percebo um bocado melhor este esquema, porque deve estar a fazer confusão a muita gente. O que nós estamos aqui a dizer às pessoas é que eles têm que pedir à entidade patronal para passar um cheque, no total do ano seria de 1.100 euros, um vale social, aliás, que não entra nem para a IRS nem para a Segurança Social. Não, basicamente, como é que isto funciona normalmente? Isto normalmente funciona através de vales ou tickets, portanto, a entidade patronal substitui algum pagamento que faça, normalmente costuma ser... Sim, mas tem que ser o trabalhador ou o funcionário a pedir à empresa, não é? Ou a empresa a pôr isto como uma parte do seu pacote remuneratório. Normalmente o que as empresas hoje em dia fazem é, relativamente a remunerações de tipo até mais variável, é terem um menu e a pessoa depois escolhe o que se adequa mais às suas necessidades. E então se o colaborador quiser, ou pede à empresa, acho que vão haver muitos colaboradores que vão tirar a empresa se não têm este tipo de mecanismos para aderir, ou então as próprias empresas colocam esta possibilidade à disposição dos trabalhadores. Isto quer dizer que vamos assistir a um alargamento do número de entidades em Portugal que aceitam este tipo de vales, não é? Porque hoje em dia, apesar de tudo, não é muito alargado. Não é? Já está bastante alargado. Mas nas creches, ou seja, até aos 7 anos. Até aos 7 anos, sim. Não no resto. Não no resto, não. Até porque nós estamos aqui a falar, por exemplo, imagine um filho poder utilizar isto para pagar um mestrado. Não é? Claramente. Sim. Portanto, vamos assistir a um alargamento do número de entidades que aceitam este tipo Nomeadamente, eu acho que tem que se flexibilizar isto, por exemplo, nas instituições, nos estabelecimentos de ensino público. Isso é que é muito importante. Que até agora não acontece. É assim, eu não sei se não tenho ideia de acontecer nas creches
em creches, não tenho ideia de ser utilizada aí, mas pode ser que já esteja a ser utilizada e que não seja do meu conhecimento. Mas isto agora vai ser possível nas faculdades, nos liceus, e aí efetivamente tem que se flexibilizar onde houver pagamentos. Luís Filipe, o que nós estamos aqui a ver, pelos exemplos que já analisámos, mas também pelas novas deduções, é que é muito importante a estrutura de despesas do casal. É, sem dúvida, sem dúvida. Como já vimos, algumas das deduções desaparecem, outras têm um ligeiro aumento, como o caso das despesas de saúde, e, por outro lado, temos a questão do quociente familiar, que é sempre benéfica relativamente ao quociente conjugal para quem tem filhos. De facto, é da conjugação destes fatores que resultará uma fatura fiscal, entre aspas, maior ou menor em 2015 relativamente a 2014. Rosa, nós ficamos melhor com um IRS assim? Eu acho que vai depender de cada um e da forma como se adaptar à nova estrutura de despesas. Mas atenção que a nova estrutura de despesas, eu acho que é muito flexível e que abre capacidade de adaptação para quase todo o tipo de agregados familiares. Ou seja, aquele receio que nós tínhamos, que a reforma fiscal fosse trazer um IRS muito fixo, sem personalização, não é verdadeiro. Não, eu acho, não é verdade. Eu acho que a reforma fiscal, a única coisa que nos vai obrigar a fazer todos, para as pessoas que não faziam, primeiro, é fazer contas e pedir sempre fatura, porque se não pedirmos fatura, nada disto conta. Portanto, é assim, vai-nos obrigar a todos a sermos cada vez melhores contribuintes e colaborarmos mais para o combate da fraude e evasão fiscal, por um lado. E por outro lado, é assim, o quociente familiar eu acho que é uma introdução muito boa, porque vai poder refletir a capacidade económica e contributiva das várias famílias. Acho que está limitado. Portanto, também não vai, já houve aí que eu acusasse de ser regressivo, acho que não vai, porque já está limitado de uma forma perfeitamente razoável. Quanto às despesas, eu acho que, permitindo aquela simplificação que se pretendia, são suficientemente flexíveis para os vários agregados familiares. Para as famílias adaptarem as suas as famílias e mesmo os solteiros. Então, Sim. se isto do Vale Social de Educação, que dizem os meios de comunicação social, for também permitido para os sujeitos passivos em geral, acho que vai haver aqui uma bastante margem. E para quem está a ver, não se esqueça que a partir deste ano, 2015, não pode apresentar a sua declaração de IRS fora de horas, porque se o fizer, perde direito a todos estes benefícios fiscais. Se depois desta conversa ainda tiver dúvidas, bem, não se esqueça, é só escrever. Eu começo por agradecer à Rosa e aos Luís Filipe a terem vindo ao programa, mas é só colocar a sua questão, ou no Facebook da Cor do Dinheiro, ou também no Twitter, que nós responderemos a todas as suas dúvidas. Esta semana recebemos muitas mensagens de telespectadores, o que não é uma surpresa, devido à reforma do IRS. Ora, e para nos ajudar com estas questões, temos aqui o Pedro Santos, administrador da OneBiz. Olá, Pedro. Olá, Camilo. Pedro, olha, a pergunta mais frequente é como é que vai funcionar o tal vale social, nomeadamente na área da educação. De facto, têm sido imensas as questões que os nossos telespectadores têm colocado sobre os benefícios na educação, ou a falta deles, e a questão dos vales sociais. E então, uma informação muito útil para quem nos está a ouvir, existe já atualmente um conjunto de benefícios, o chamado Ticket Infância, até aos 7 anos, e o Ticket Ensino a partir dos 7 anos. Pedro, até aos 7 anos não há limite de deduções? Até aos 7 anos existe isenção total de IRS, isenção total de segurança social para o contribuinte. E a empresa pode majorar esse custo? E a empresa tem 23,75% de majoração, ou seja, tem isenção de segurança social, além da majoração no IRC. Portanto, é um benefício extraordinário que está disponível para todos aqueles contribuintes que possam ter uma parte de remuneração variável paga através de um vale social. Está disponível agora, em 2014 já. As pessoas podem aproveitar isso ainda, até ao final do ano. Exatamente. Acima dos 7 anos, já se paga IRS? Acima dos 7 anos, atualmente paga-se IRS, continua a isenção da Segurança Social, mas com a nova reforma do IRS que foi proposta, existirá uma isenção por contribuinte até 1.100 euros por criança. Portanto, se uma família tiver 2 filhos, são logo 2.200 euros. É muito dinheiro. Com uma nota importante, é que estes vales podem ser usados para ensino superior, escolas profissionais, escolas de música, escolas de língua, não apenas para os colégios acima dos 7 anos. Ou seja, é formação profissional, tudo aquilo que for formação profissional. Sim, ensino e formação profissional. Sim. Pedro, outra questão também muito frequente, que é, na nova reforma fiscal há um benefício
para quem, imagina, já não conseguir pagar uma casa ao banco, tiver de a vender, até agora pagava-se imposto de mais-valias, neste momento não se vai pagar nada. Essa é uma medida que foi introduzida agora, que vai trazer um conjunto de benefícios para quem precisamente tem uma habitação, muitas vezes tem dívidas, tinha que vender a habitação, tinha que pagar a mais-valia e depois liquidar o empréstimo ao banco. Agora pode pagar tudo ao banco. Primeiro, com esta nova medida na reforma do IRS, liquida ao banco, a mais-valia está isenta, desde, Camilo, que seja apenas um imóvel. Exatamente. Ou seja, E que seja imóvel de habitação da pessoa. que seja imóvel de habitação e para evitar abusos que não tenha esta limitação de apenas um imóvel por contribuinte. E mesmo assim há um limite temporal, que é 2020. Exato, ou seja, é uma medida que também vem incentivar o mercado de arrendamento, ou seja, com esta medida incentiva-se a venda do imóvel, muitas vezes... Está-se a estimular as pessoas a irem para o arrendamento, nomeadamente aquelas famílias que não podem ter casa própria, não é? Claro, que cada vez mais o mercado de arrendamento é um mercado que deve crescer, deve evoluir, cria maior dinamismo a quem tem... E dá flexibilidade às pessoas. Sobretudo os jovens que ficavam muito presos a uma Exatamente. habitação própria desde o início. Ó Pedro, para terminar, temos queixas de um telespectador que diz assim: eu era acionista do Banco Espírito Santo e, portanto, como fui parar ao mau banco, ao bad bank, perdi tudo aquilo que investi. Mas a verdade é que os bancos continuam a cobrar comissão de custódia pelos títulos que lá estão no banco. Isto faz sentido. De facto é um contrassenso, Camilo, ou seja, uma ação que vale zero Exatamente. tem rentabilidade negativa porque, além disso, o banco cobra a comissão de custódia. De facto, essa questão deve ser colocada ao banco, porque a custódia é um serviço que o banco, onde o contribuinte tem as ações depositadas. Achas que vale a pena recomendar à pessoa para suscitar esta questão junto à CMVM e também do Banco de Portugal? Sim, é uma questão pertinente a ser colocada para evitar um duplo prejuízo a quem tem estas ações do bad bank. Pedro, tinhas ações da PT? Tinha ações da PT. Não estás preocupado com o que está a acontecer com as ações da PT? Estou preocupado, Camilo. Aliás, eu sempre, a nível pessoal, diversifiquei um pouco os meus investimentos. É isso que a gente diz às pessoas, não é? Porem No vários entanto, cestos. a PT sempre foi talvez o meu melhor ativo, em termos da parte que tem em O meu ações, também. Estou muito desiludido com o que está a pela passar. rentabilidade, pelos dividendos. A perda nos últimos meses é superior a 50%, Camilo. É significativo e, mais uma vez, não colocar os ovos todos nos mesmos cestos e diversificar os investimentos nunca é demais, mesmo nos títulos que não nos verdade. parecem gerar risco. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Conto contigo aqui na próxima semana. Quanto a si, já percebeu e já tínhamos dito, o programa desta semana não tem investidor privado, porque nós precisamos do tempo do investidor privado para explicar todas as alterações da reforma fiscal para 2015. Como já reparou, o Pedro e o António estão aqui alternadamente a responder às suas questões. Se ainda ficou com dúvidas depois de tudo isto, olhe, vá ao nosso Facebook ou ao Twitter, ou mesmo ao meu mail pessoal, camilolourenco@gmail.com. Deixe lá a sua questão, que um deles, pelo menos, irá responder às suas dúvidas. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos aqui à quinta-feira. Já sabe, a cor do dinheiro sempre e apenas na RTP Informação.